Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Eu estou aqui com o pastor Leandro e o pastor Leandro vai trazer uma palavra, uma reflexão para nós. Eu quero convidar você para ficar bem atento e observar o que será dito pelas Escrituras Sagradas, tá bom? Amém, pastor Leandro. Senhor. Prezados amigos e irmãos, a paz do Senhor em primeiro lugar. Nós queremos fazer uma reflexão hoje sobre a necessidade que temos de conhecer a Palavra de Deus. Sabemos que este livro, a Bíblia Sagrada, é um livro que foi escrito por homens, sim, mas homens inspirados por Deus, que não falaram da parte dele, mas homens orientados pelo Espírito Santo, transmitiram a Palavra de Deus. Hoje em dia, falar se conhece Jesus, eu acho que todos nós vamos dizer que conhecemos. Todos os países conhecem o nome de Jesus. Conhecer Jesus é uma coisa muito importante, porque o nome dele, Jesus, significa salvar o seu povo dos seus pecados. Então, nós precisamos conhecer este método que ele usa para que nós possamos alcançar essa salvação. Porque todos nós que estamos aqui neste mundo estamos caminhando. Às vezes estão vendo, eu estou aqui parado com Carlinhos, mas nós estamos caminhando, porque o mundo está passando. E nós não estamos apercebendo. Então, o final deste mundo é que nós precisamos prestar atenção. Então, conhecer a Jesus é bom conhecer pela palavra de Deus. Porque conhecer o Jesus histórico, Deus histórico, todos nós conhecemos. Mas no livro de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus ensinando o seu povo, ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Se nós queremos conhecer realmente Jesus e desfrutar deste privilégio de salvação, nós precisamos conhecê-lo pela palavra de Deus. Jesus tinha 3 nomes, conhecido por 3 nomes. Primeiro era Jesus, salvar o seu povo dos seus pecados. Mas ele tinha também o nome de Cristo. O que significa a palavra Cristo? Significa aquele que assume dívidas que ele não cometeu. A Bíblia diz que ele não cometeu pecado nenhum, mas ele fez-se pecado por nós quando assumiu os nossos pecados, assumiu as nossas dívidas para com Deus. Então, para que nós cheguemos a Cristo, tenhamos esse privilégio de ter os nossos pecados perdoados, nós temos que passar por Jesus. Então, já vimos aqui o nome Cristo, o nome Jesus, mas ainda tem outro nome, Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Veja que está Jesus entre Cristo e Emanuel, para que nós tenhamos ou desfrutemos deste privilégio, que isto é a missão que o Jesus tinha que cumprir, a missão de te libertar, a missão de te libertar, assim, de responsabilizar por você, te justificar diante de Deus, e também a posição de andar com você, Emanuel, aquele que está ao lado. Jesus, quando veio a este mundo, ele é Deus, mas ele teve que se despir da situação de Deus e nascer como homem. Então foi Emanuel que esteve junto com o povo de Israel. Mas para isso, eu tenho que ter Jesus no meu coração. E Jesus disse: examinai as Escrituras. Quando nós examinamos este livro aqui, quando nós queremos colocar em nossa prática, em nossa vida, é porque nós estamos querendo o quê? Crescer na vida espiritual e conhecer métodos para nos livrar deste mundo maldito que nós estamos vivendo. Porque eu não tenho justiça que vai me levar ao céu. Em João capítulo 14, ele diz o seguinte: estava falando para os discípulos estavam preocupados, porque Jesus estava dizendo: olha, eu vou para o Pai. E quando eu chegar em Jerusalém, eu vou ser cuspido, maltratado, preso e crucificado, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei.
E os discípulos não sabiam como é que nós vamos ficar agora. Então Jesus disse para ele, não se turbe o vosso coração. Se vocês creem em Deus, creem também em mim. Porque na casa de meu Pai, ou seja, no céu, há muitas moradas. E se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei novamente para vos levar para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. E vocês sabem o caminho. Tomé, um dos discípulos, disse, Senhor, não sabemos para onde tu vais, como é que vamos saber o caminho? Ele disse, Tomé, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai a Deus, que é o Pai, senão por mim. Agora, esse caminho é a verdade, o caminho que traz verdade, o caminho onde não penetra mentira, um caminho estreito, um caminho que você não entra acompanhado de ninguém. É uma responsabilidade individual que nós tomamos com Jesus para que possamos conhecer a graça da salvação em nossa vida. Esse caminho é a verdade, mas é também a vida. Eu sou o caminho, depois eu sou a verdade, não há mentira, não há dolo, é a verdade de Deus, que nós temos que conhecer, porque como nós vamos caminhar ou ir para algum lugar se nós não sabemos o caminho? Então o caminho é quem? Jesus. Não há outro Salvador senão Jesus Cristo. Ele não é um Salvador, ele é o único. Muitas vezes nós pensamos, não, Jesus é um Salvador. Não, ele não é um Salvador, é o único Salvador. E você só pode chegar ao céu, a Deus, por intermédio dele. Por isso ele é o caminho. Mas esse caminho é o caminho da verdade, não um caminho que aceita dolo, que aceita mentira, que aceita erro, não. É um caminho da verdade. E esse caminho da verdade te leva à vida. Quem é a vida? O próprio Jesus. Mas quando você aceita Jesus, você aceita para ir para Deus, o Pai, para você ter repouso no céu, para você ter descanso, porque neste mundo aqui nós não temos nada. O que nós temos aqui no mundo? Muitas pessoas às vezes pensam que tem alguma coisa, você não tem nada. Você já pensou uma pessoa cheia de dinheiro, de carros, propriedade, de repente ele morre. Eu te pergunto, o que ele leva? Nada. Então, ele não tem nada. Ele vive aqui nesse mundo, ele é o administrador daquilo que tem aqui. Mas ele mesmo não tem nada. Por que ele não tem nada? Porque nós, quando morremos, sozinhos vamos para baixo da terra. Então você tem que salvar não esta carne, porque a minha carne foi meu Pai que me deu. Mas acontece que eu tenho dentro desta carne, eu tenho o Espírito. E Deus fala através do Espírito dele, é o meu Espírito. E então eu nasci, eu renasci de novo, agora não por um homem nem por uma mulher, mas nasci de Deus. Por isso, em João capítulo 3, versículo 1, declara sobre Nicodemos. Ele diz, Nicodemos chegou perto de Jesus e disse, olha, eu sei que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Não tinha dito nada demais, era verdade. Mas Jesus disse, em verdade eu te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver, não entrar não. Você não pode ver o reino de Deus, porque você só pode entrar num lugar se você ver. Se você enxergar. Então, primeiro você vê o reino de Deus, porque você tem uma escolha, ou continuar com a vida que você tem, ou então você entrar na vida que Deus te dá, que é uma nova vida, é uma vida onde não há mentira. Quando nós aceitamos Jesus, nós absorvemos da nossa vida tudo que é errado. Não há mais lugar no meu coração para ódio, não há mais lugar no meu coração para ressentimento, mágoas, para coisas que passam neste mundo. Por quê? Porque eu tenho que ter Deus na minha vida. E sabe o que significa a palavra Deus? Amor. Mas um amor incondicional. Não é um amor aquisitivo, é um amor doativo. Porque quando nós temos Deus no coração, o que nós queremos? Oferecer.
Por isso eu estou falando aqui, oferecendo a você que está me ouvindo, esta oportunidade de você poder receber Jesus na tua vida e ter todos os teus pecados cancelados, apagados, por causa do amor de Deus que passa a entrar na tua vida. Você passa, então, a receber esta graça de se tornar filho de Deus. Eu costumo dizer, na igreja, ninguém nasceu salvo. Nenhum de nós. Nós podemos nascer justificados, que até a idade do uso da razão, a pessoa é justificada, mas é pecador. Ele nasceu pela vontade de homem ou mulher. Mas quando nós aceitamos Jesus, isso fica para trás. Eu não deixei de ser filho do meu pai e da minha mãe, não, mas agora eu sou filho de Deus. Agora eu tenho a graça de Deus. Por quê? Porque eu conheci esta palavra, examinei esta palavra e conheci que Jesus Cristo me deu o direito de testemunhar dele, de falar a respeito dele. Então, que Deus possa entrar nesse instante no teu coração, na tua vida, para você poder desfrutar desta bênção, porque todos nós estamos caminhando para a morte. Diz em Hebreus 9:27, ao homem está predeterminado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então as coisas não acabam quando nós morremos. Após a morte vem o juízo. Agora, se você tem Jesus no coração, os seus pecados são cancelados. Então você praticamente não entra em julgamento. Mas quem não tem Jesus vai ser condenado. Por quê? Porque os atos deles não foram apagados através do sangue poderoso de Jesus Cristo. Então você possa refletir, isso é uma reflexão, para você refletir, ver como é que você está andando. Qual o lugar que Jesus está ocupando na tua vida? Prezado irmão, prezado ouvinte, eu quero que você pense bem nisso, porque Jesus está voltando. E mesmo antes de Jesus voltar, você pode partir para a eternidade aí. Não tem mais jeito. Morreu, acabou. Não tem esse negócio depois de procurar a salvação enquanto você está vivo, porque você tem que optar. Jesus não invade a tua privacidade, Jesus não invade o teu direito. Ele diz, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, se alguém quiser. Mateus capítulo 16, versículo 24. E também Apocalipse 3:20 declara, eis que estou à porta e bato, se alguém quiser abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Esta é a verdade da Bíblia. Esta é a verdade que Jesus está dizendo. Examine as Escrituras, porque nela vocês têm a vida eterna e são elas que testificam de Jesus. Que a bênção de Deus seja sobre a tua vida. E agradeço ao Carlinhos esse privilégio que eu tenho de poder estar transmitindo essa mensagem. Amém. Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu espírito e você, como diz a palavra, dê ouvido a essas palavras, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Deus abençoe, fica todos na paz.